Suponho que vocês estão com a lâmina. Vocês, nessa nossa 18ª aula, então, a ideia é de continuar, vamos dizer assim, esse bloco aí de 3 aulas que envolve essa semana e a semana que vem, né? Lembrando que semana que vem só temos uma aula, que é sobre as chamadas reformas institucionais, que ocorreram no final aí do século XX, talvez aí um exagero, mas, enfim, basicamente as reformas da década de 90, que a gente costuma chamar. Mas eu comecei falando um pouco sobre essas reformas na aula passada, e eu comecei com talvez a principal reforma, certo? Que é a Constituição, que foi objeto da nossa conversa um pouco na aula passada. Mas como a gente tentou chamar a atenção, a Constituição, ela parece um pouco, vamos dizer assim, fora de padrão, vamos dizer assim, quando a gente vê essas reformas dos anos 90. Né? Essas reformas dos anos 90 são todas elas reformas de cunho liberal. Né? A gente vai aqui trabalhar na aula de hoje com a privatização. Né? Existem outras reformas, né? Quer dizer, que a gente vai ouvir na semana que vem, que são as aberturas. Aliás, só para eu acho que eu cometi algum erro. Acho que eu botei no STOA, no E-Disciplinas, eu botei a literatura, um pouco de texto, na aula de hoje, que seria da aula passada, da próxima aula. E da próxima aula eu botei na aula de hoje. Então eu vou ter que ir lá inverter, né? E eu acho que eu estou seguindo o que está no nosso cronograma. Mas, enfim, tanto faz, certo? Não tem a ordem que não importa muito. Né? Então, a gente vai se deter em duas grandes reformas dos anos 90, que é a abertura. Na verdade, a abertura também são duas, né? A abertura comercial e financeira, e a privatização, então, que é tema que a gente vai conversar nessa aula. Né? Tem mais coisas, certo? Tem principalmente uma parte de desregulação, desregulamentação, que o pessoal chama, né? A criação, vamos dizer assim, de agências de controle de mercado, né? Desde agências reguladoras de serviços públicos, né? Como a Anatel, a ANEEL, né? Até, vamos dizer assim, uma agência, grosso modo, mais reguladora da concorrência mesmo, que é o CAD. Não sei se convém chamar de agência, mas que talvez lhe dê um pouco menos de atenção aqui. Eu vou falar mais disso ao longo das aulas. E a gente vai se referir a essas duas reformas principais, a abertura e a privatização. Né? E essas são reformas, então, como a gente tinha dito na aula passada, de cunho liberal. E por que eu disse que a Constituição é um pouco, aparece fora aqui de contexto, certo, de padrão, é que ela é uma reforma importante, né, uma mudança institucional, talvez a maior de todas, né, que se dá, não é exatamente nos anos 90, né, mas é em 88, mas esse cunho liberal, por mais que talvez ela tenha alguns aspectos mais... ela, enfim, defeito, propriedade privada, a gente viu isso na aula passada, ela não é exatamente uma reforma liberal, certo? Muito pelo contrário. E o próprio Congresso, vamos dizer assim, que faz a Constituinte, né, que além de um Congresso Constituinte que faz a Constituição, é um Congresso normal, né, ele, por exemplo, rejeita uma medida provisória no final do governo Sarney que previa alterações de regras que facilitasse, por exemplo, o processo de privatização. Né? Então, uma coisa que chama atenção é que a gente tem 2 anos antes da entrada em cena com o Collor, né, de um plano de desestatização, do PND, do Plano Nacional de Desestatização, né, a gente tem a Constituição que, né, no fundo, ela é relativamente estatizante, certo? Ela não é desestatizante. Então, pode ser, alguns autores veem uma certa contradição, vamos dizer assim, dessas reformas dos anos 90 com a Constituição de 88. Né?
com a Constituição de 88, né? Como a gente também disse na aula passada, essa Constituição ela é reformada praticamente todo ano, existe alguma reforma, né? Não completa, mas enfim, alguma reforma de algum item da Constituição. E ela já era grande e foi fortemente aumentada desde 88. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Tem um bloco aí de 3 aulas. A Constituição primeiro, a privatização agora e a abertura na próxima aula, né? Mas talvez a primeira aula a Constituição tem um aspecto diferente, vamos dizer assim, dessas reformas dos anos 90, que, como também chamei a atenção na aula passada, é uma reforma, essas reformas liberais, elas pegam a tradição desenvolvimentista brasileira, certo? E um pouco jogam no lixo, vamos chamar assim, né? A ideia de que essas reformas estão jogando Getúlio Vargas no lixo, como alguns autores falam, né? Na verdade, há aqui, onde você está vivendo um momento político, ideológico também, óbvio, onde há muitas críticas a esse desenvolvimentismo brasileiro, né? A esse modo de desenvolvimento da economia brasileira, que entrou em crise, então, especialmente no final dos anos 70, nos anos 80, né, com a crise da dívida, mas que já vinha sendo questionada. A gente já teve uma crise nos anos 60, uma reestruturação, etc. Mas já tinha uma discussão sobre se essa, e é uma discussão que vem até hoje, né, se essa estratégia desenvolvimentista não tem problema, não seria uma estratégia diferente. E é nesse momento, então, que talvez um pouco antes, no mundo ocidental desenvolvido, certo? Mas claramente nos anos 90, no mundo sul-americano ou latino-americano, a entrada em cena de uma tentativa de um novo modelo de desenvolvimento, né, de uma nova estratégia de desenvolvimento, que aí os autores vão chamar de neoliberalismo, outros vão chamar de consenso de Washington, enfim, tem aí nome para tudo quanto é lado, carimbo para tudo quanto é lado, né? Então, que é uma espécie de uma estratégia que pretende, vamos dizer assim, se haver com a estratégia anterior, com essa estratégia desenvolvimentista, faz a crítica, né? E a gente vai fazer um pouco essa crítica, né? A ideia de que essa tradição desenvolvimentista foi baseada justamente numa participação forte do Estado, com empresas estatais que justamente estão sendo aqui vendidas, tá certo? Quer dizer, e também uma tradição industrial, de industrialização, né, via sucessão de importações, que tem uma característica importante, que ela é um modelo de industrialização fechado, certo? Protegido, etc. Né? Então, a própria palavra abertura já mostra essa diferença em relação à tradição econômica brasileira que vinha dos anos 30, né, da época do Getúlio até os governos militares. Né? Então a gente está mudando aqui, né, uma reforma que altera com alguma radicalidade, vamos dizer assim, o modelo de desenvolvimento, né, o que pretende alterar o modelo de desenvolvimento, e está embasado, vamos dizer assim, uma série de críticas a essa tradição de desenvolvimento que o Brasil tinha, né? Só para a gente ligar com os dias de hoje, né? Isso é dos anos 90, já faz aí uns 30 anos, 25, 30 anos. O que muita gente tem hoje é que, para muita gente, esse modelo, sei lá, do neoliberalismo, do consenso de Washington, sei lá qual é o nome que você dá a isso, né? Esse viés mais liberal, certo? Há uma volta da crítica dos desenvolvimentistas a esse modelo liberal, ao dizer que eles fazem a crítica ao desenvolvimentismo, mas jamais conseguiram retomar, vamos dizer assim, no mínimo, o ritmo de desenvolvimento da economia brasileira, e esse tipo de desenvolvimento, de alguma maneira, colocou uma certa características do desenvolvimento da economia brasileira que não são, para esses antigos desenvolvimentistas ou novos desenvolvimentistas, que não são razoáveis, né? Então a crítica da desindustrialização, né? Então você vai ter aí uma tentativa de um novo modelo, né? Fazendo a crítica ao modelo anterior, né? Mas hoje nós já estamos 25 anos depois, né? Então hoje tem uma discussão que rediscute o modelo desenvolvimentista histórico brasileiro,
mas também olha para essa abertura, para essa privatização, para essas reformas liberais, e olha para os dados da economia e fala, olha, a economia nesses 25 anos aí não desempenhou tão bem assim, tem uma série de problemas. Né? Então ali se estabelece uma discussão, os liberais dizendo que essas reformas foram parciais, né? Não se esgotou o conjunto de reformas e precisa, então, aprofundar o modelo reformista, que é um pouco a posição, né, pelo menos do Guedes, atualmente, enfim, nesse período, uma posição liberal, uma parte do mercado financeiro também entra por aí. Tem um outro grupo, vamos dizer assim, querendo retomar, vamos dizer assim, as velhas tradições desenvolvimentistas, mas aceitando algumas críticas que foram feitas a ela, etc. E tem alguns grupos, vamos dizer assim, que aceitam, vamos dizer assim, a crítica tanto ao modelo mais desenvolvimentista como ao modelo mais liberal, e tentam buscar novas políticas de fomento, desenvolvimento, compatibilizando um pouco, né, evitando falar em aprofundamento das reformas dos anos 90, falando, vamos dizer assim, um pouco uma reforma das reformas. Né? Então tem uma parte aí dos economistas defendendo uma espécie de... você tem aí 2, 3 grupos hoje. Né? Um grupo, vamos aprofundar as reformas que não foram, dos anos 90, que não foram completamente à frente, né? Um grupo, vamos acabar com essas reformas, vamos voltar atrás com elas, né? Vamos voltar ao modelo anterior, né? E talvez aí um grupo, vamos reformar as reformas, vamos dizer assim, né? Vamos alterar as reformas, aí esse grupo talvez com dois viés, né? Uma puxada mais desenvolvimentista, né? Uma revisão do desenvolvimentismo, e outro, talvez uma revisão do liberalismo, certo? Então, ainda mantendo um certo conflito básico, mas aceitando, certo, que tanto o desenvolvimentismo teve seus problemas, como essas reformas liberais também não é só uma questão de aprofundamento, elas também não trouxeram, vamos dizer assim, aquilo que se imaginava que elas pudessem trazer. Então, você tem aí, em torno dessas reformas liberais, aí uma certa discussão que está nos dias de hoje, e a gente percebe essa discussão, né, nas eleições, né, quer dizer, às vezes, né, o Guedes nunca mentiu que ele defendia o aprofundamento das reformas, né, já tivemos eleições anteriores onde se imaginava ampliar privatizações contra, etc. Então, essa é uma discussão que está clara aí para as pessoas. Então, vamos pegar hoje um pouco a questão da privatização, vamos dar uma olhada um pouco em algumas questões ligadas à privatização aí dos anos 90, principalmente, né? E ao final a gente conversa um pouquinho sobre esses efeitos dela, sobre como que a gente está um pouco discutindo essas coisas. Né? Então, a privatização, como a gente disse em algumas aulas atrás, ela não se inicia exatamente com o Collor. Eu vou falar um pouquinho aqui, certo? Quer dizer, na verdade, já desde o governo Figueiredo, certo? Ainda no final dos militares, ao longo de todo o governo Sarney, existem algumas privatizações, né? Existem o que a gente chama de reprivatização, né? Mas não era um compromisso firme, vamos dizer assim, com a própria ideia de privatização. Né? Não há um plano nacional, apesar de algumas ideias de se estabelecer alguma coisa parecida com isso, não há um programa nacional de desestatização, e se a gente olhar, como a gente já disse, a própria Constituição de 88 e a atuação do Congresso anterior ao Congresso que foi eleito junto com o governo Collor, né, você vê um certo rechaço, uma certa afastamento, vamos dizer assim, em relação a possíveis mudanças que levassem a uma facilidade maior para fazer essa privatização.
Então, a privatização existiu, mas eu não diria que tenha havido uma posição mais firme por parte do governo nessa direção, e até, vamos dizer assim, uma posição do próprio Congresso, enfim, de evitá-la, vamos dizer assim, evitar uma privatização mais pesada nessa história. Mas com a entrada, então, do Collor, as coisas mudam, né? O Collor, no próprio plano, a gente viu, lança o Programa Nacional de Desestatização, e vai ampliar significativamente o alcance da privatização no Brasil, transforma isso num programa, né, numa política pública, estatal, desculpa, certo? E o que talvez o próprio Collor não esperava, certo? Ele imaginava que esse Programa Nacional de Estatização pudesse ser feito de forma mais acelerada, né? Ele põe isso na mesa, né? Isso vai ser discutido, né? Vai ser debatido, votado, vai ter muito conflito em torno desse programa, né? Mas vai acabar andando, né? Mas anda efetivamente mais lento do que ele imaginava. De um lado, né, tem que enfrentar esses conflitos, né? Não é todo mundo que... Né? Então você tem as resistências contra as privatizações, de uma maneira geral. Existe toda uma discussão, inclusive aspectos técnicos, ideológicos, etc. E existem mais dois elementos que eu acho que a gente precisa chamar atenção aqui, independente dessa questão mais ideológica, desse conflito político, vamos dizer assim. De um lado, que a desestatização ela não é simplesmente pegar a empresa que está ali e vender, certo? Quer dizer, eu preciso preparar essa empresa para vender. Né? Então, você começa a perceber que eu tenho desde questões basicamente de transparência e contábeis que são necessários serem acertados para poder botar a empresa à venda, certo? Quer dizer, ninguém vai comprar uma caixa, certo, que é fechada e ninguém sabe o que tem dentro, certo? Então eu preciso dar mais transparência às contas dessas empresas, os possíveis precatórios dessas empresas, as vantagens que essas empresas têm, os problemas que ela tem. Né? Então eu preciso arrumar um pouco a casa, minimamente do ponto de vista contábil, e às vezes até em algumas questões mais legais, como, vamos dizer assim, os programas de contratação dessas empresas, os contratos, não só para os trabalhadores, mas com, enfim, que essa empresa tem. Então, eu preciso arrumar a casa. Né? Isso não é tão simples assim, certo? E isso vai ensejar uma outra coisa, certo? Quer dizer, para muita gente fala, olha, vamos vender essa empresa que ela é ruim, certo? Mas depois que eu arrumei a casa, será que vale a pena vender? Agora eu já arrumei a casa. Né? Nessa história de arrumar as contas da empresa, eu acabo melhorando o desempenho dela, certo? Aí, né, a discussão se vende ou não pode mudar um pouco de figura. E a segunda questão, certo? Não para todas as empresas, mas para uma parte delas, que também não é simplesmente pegar a empresa e sair para vender, certo? Eu tenho restrições, vamos dizer assim, legais a essa venda, quer dizer, que estão, inclusive, algumas na própria Constituição que eu acabei de votar, certo? Quer dizer, né? Então eu preciso fazer revisões na Constituição para permitir a venda ou para permitir um determinado tipo de venda, né? Para me deixar claro, quer dizer, por exemplo, você quer vender o setor de siderúrgico ou mineração, ou o setor metalúrgico, né? Então, uma boa parte dessas vendas iniciais Usiminas, Vale do Rio Doce, né, CSN, etc. Então, estão nesse ambiente aí de mineração, siderurgia, metalurgia, essas coisas, né? E, por exemplo, a mineração, ela muitas vezes na Constituição ela não é franqueada ao capital externo, né? Então eu posso até privatizar, mas não vai poder participar o capital externo. Mas aí talvez o valor que você vai alcançar com a participação do capital externo, não sei, seja diferente, né? Então eu preciso de uma revisão constitucional para permitir o capital externo entrar em determinadas privatizações, né? Ou até a própria participação do capital privado nacional em determinados setores que tinham constitucionalmente se dado monopólios públicos a esses setores, né? Então eu vou precisar ter mudanças jurídicas no país, mudanças no marco legal do país para fazer certas privatizações, né?
E aqui a gente chama tudo de privatização, mas muitas vezes, quando a gente pega principalmente os dados grandes, tem uma confusão aqui, certo? Quer dizer, né? Então, a privatização em si é pegar uma empresa que existe e vendê-la. Tá? Então, eu peguei lá a Vale do Rio Doce, que era pública, eu vendi as ações do governo na Vale e, né, a partir daí, o seu controle passou a ser privado. Né? Isso é uma coisa, é uma empresa que existia, que o governo abriu mão do seu controle, né? O controle podia ser antes de 100% das ações, mas podia ser só de 51%. Certo? Mas, de qualquer maneira, aqui eu tenho uma privatização. Uma outra coisa, certo? Que a gente muitas vezes coloca no bolo, por exemplo, no setor de telecomunicações e no setor energético, certo? No setor de eletricidade, são novas concessões. Né? Então, não existia empresa de telecomunicações X, né? E nem existia, até então, a exploração de um determinado serviço de telefonia, certo? De uma determinada banda B, C, D, etc. Né? Então, dentro dessa história toda que a gente chama aqui de privatização, existe a concessão da operação da nova banda de telefonia. Aqui, eu, na verdade, vendi uma concessão pública. Né? Eu atribuí uma concessão e permiti que uma empresa privada usasse dessa concessão. Né? Mas eu não privatizei uma empresa que já existia. Né? Então, isso, às vezes a gente tem que tomar cuidado do que a gente está falando. Né? Não, aqui eu vou tratar essas duas coisas um pouco meio misturado, mas principalmente quando tem questões aí, ou quando vocês vão fazer uma análise mais pormenorizada, tem que olhar, né? O que é uma desestatização, certo? No sentido de privatização. Então, eu peguei aqui o Banespa, antigamente era um banco, né, do governo do estado de São Paulo, que foi vendido para o Santander. Né? Então, o Santander comprou o Banespa, um banco que existia, né, e que funcionou. Então, aqui eu tenho uma privatização clássica. Sabe? Quer dizer, né? Outra coisa, vamos dizer assim, é a operação, certo? De por exemplo, uma concessionária numa nova rodovia, certo? Uma rodovia que não existia, que foi criada e ela sim foi entregue ao setor privado. Então, é uma nova concessão pública de uma nova estrada que não tinha, essa estrada nem existia, provavelmente. Né? E aí tem coisas intermediárias, outras são as estradas que já existiam, que você vendeu a operação dessa estrada. Eu não privatizei, eu privatizei só a operação da estrada. Né? Então, tem várias nuances aqui nesse projeto todo, certo? Que é de ampliação ou de diminuição da participação do Estado em atividades produtivas em determinados setores da atividade produtiva. Né? E para muitos dessas, por exemplo, concessões novas, etc., eu preciso mudar, então, o marco legal. Então, tem esses dois aspectos, certo? Que é de reorganização das empresas e de alteração legal, vamos dizer assim, que, na verdade, talvez fizeram com que, durante o governo Collor, apesar dele ter lançado o programa, ele não conseguiu o alcance que ele queria durante a gestão dele. Né? No final das contas, certo? Se incluir todo o governo Fernando Henrique, certo? Você vai ver uma privatização aí misturada com concessões, com essas coisas todas, gigante, né, de 100 bilhões de dólares, né, mas o governo Collor em si, né, a grande empresa que ele vende é os Minas, certo? Quer dizer, as grandes privatizações ele acabou acabou prevendo, certo? Ele começa a se mexer em direção a isso, certo? Mas não é ele que vende, até porque muitas têm que ser reorganizadas, e outras você precisa dessas mudanças no marco legal, que não necessariamente ele conseguiu fazer essas mudanças. Né? Muitas dessas mudanças vão ser feitas durante o governo Fernando Henrique. O Fernando Henrique tem, assim, mais cacife político para fazer certas alterações constitucionais, principalmente depois que o Collor entrou no seu processo de impeachment, e aí a dificuldade de você aprovar qualquer coisa no Congresso ficou difícil para ele. Né? O Itamar, ele põe para frente isso, mas ele não é exatamente um grande entusiasta da privatização. Né? E depois que o Fernando Henrique ele tinha acabado de ser
o autor intelectual do Plano Real, né, quanto ministro da Fazenda, aí é presidente eleito no primeiro turno, com muita força política, aí nesse processo, né, que são essas mudanças que talvez o Collor não esperava. Enfim, então, outra coisa é o debate em torno da privatização. Quais são as razões que fazem a gente entrar, vamos dizer assim, mais pesado? Quais são os argumentos a favor da privatização? Né? Tem uma série deles. Né? Eu vou aqui levantar, acho que tem 2 argumentos mais principais. Tem uma motivação momentânea e tem uma questão que é o quarto que está aí na lâmina de vocês, que é o que chama de mudança no quadro tecnológico financeiro internacional. Que eu vou começar por ela, dizendo o seguinte, certo? Quer dizer, muitas dessas privatizações ou dessas antigas estatizações e depois privatizações, elas são, vamos dizer assim, elas podem estar referidas, por exemplo, a alguma coisa que vocês, por exemplo, podem ter aprendido lá no curso de micro, de finanças públicas. Existem falhas de mercado, né? Para resolver essas falhas de mercado, você tem uma entrada em cena do Estado de maneira mais forte. Então, por exemplo, né, quer dizer, quando você estava discutindo o início da telefonia no Brasil, isso vale para o mundo, não é só para o Brasil, né, no início da telefonia, havia a ideia de que existe um problema no sistema de telefonia, né, assim como no tem no de transmissão de energia, etc., que é o fato de você ter da telefonia ser feita através de rede de cabos, né, de fios, né, quer dizer, assim como transmissão de energia, assim como a distribuição de água, né, tem os canos, tem os fios, etc. Né? A gente tem uma economia de rede, que a gente chama, certo? E essas economias têm tendência a monopólio. Né? Você não vai botar 3 canos um do lado do outro para transmitir água, né? Para, enfim, distribuir água. Então você tem aqui, no quadro tecnológico, uma situação tecnológica que é como você faz a telefonia, né? Que é com os cabos, com os fios, etc., que leva a isso, né, esse setor, a ter uma tendência de ter monopólios, ou monopólios naturais, se você quiser usar a palavra aí, etc. Então, há uma necessidade de forte intervenção pública que fez com que, no Brasil e em boa parte do mundo, né, o setor de telecomunicações fosse estatizado. Né? Inglaterra, França, etc. Ou a regulação fosse muito forte, que é o caso norte-americano com a AT&T, certo? Que é basicamente um grande monopólio também. Agora, quando você olha o que acontece nos anos 80, 90, esse quadro tecnológico se modifica, né? Começa a aparecer essas coisas diabólicas que a gente está aqui, né, fazendo agora, certo? Quer dizer, e sem fio, certo? Quer dizer, não tem mais fio na telecomunicações. Pode ter um pouco de fio ainda, certo? Mas com o celular, com essas transmissões todas, você transmite aí, sei lá por onde, certo? Esse negócio meio esquisito aí, certo? Quer dizer, passa aí pelo meio das nossas cabeças, né, essa transmissão por ondas, etc. Qual é a grande diferença? É que não tem mais tendência a monopólio. Né? Eu posso ter concorrência nesse mundo. Né? Então, a razão da estatização, que é uma tendência a monopólio, né, deixou de existir no setor de telecomunicações. Então, a privatização ela é mais fácil. Né? Assim, o que justificou a estatização não existe mais. Né? Agora eu tenho uma possibilidade. Então, é isso que eu estou chamando aqui de mudança no quadro tecnológico. Então, não é à toa que você privatiza o setor de comunicação, de telecomunicações, não só no Brasil, o mundo inteiro. É o grosso da privatização nos anos 80 no mundo e 90 no Brasil, uma parte fundamental do ponto de vista do dinheiro, etc., é o setor de telecomunicações. Né? E a grande justificativa, no fundo, é essa, certo? Não tem mais essa ideia. Né? Eu posso gerir o setor de telecomunicações de uma forma diferente, do ponto de vista da economia desse setor, né? Porque a tecnologia desse setor mudou. Né? Um
outro exemplo, talvez, né, você pode também usar no lugar de monopólios, tem a questão, por exemplo, de externalidades, etc. Pega também, por exemplo, o setor de energia, que é uma mudança um pouco diferente. Nem estou falando, a transmissão de energia ainda tem fio, né? A gente ainda não transmite energia, sei lá como. Mas uma coisa que muda no setor de energia é a geração de energia, né? Antigamente, para gerar energia, você precisava montar aquelas enormes usinas, principalmente na Europa, etc., usinas que usam, enfim, algum carburante, né? Usinas de carvão, usinas falando aqui o nome, né? E no Brasil também, você não vai para essas termoelétricas, você vai para hidroelétricas, certo? Quer dizer, que também são enormes investimentos, certo? São investimentos gigantescos, né? Aí você tem um problema de tamanho do investimento necessário para gerar os quilowatts de energia, né? Aí você vê como essas coisas mudaram, certo? Você ainda faz esses grandes investimentos, ainda é necessário. Você acabou de fazer aqui no Brasil 2 ou 3 gigantescos desses, certo? Mas se você pensar bem, certo? Quer dizer, uma usina de produção de açúcar e de álcool, ele é capaz de cogerar energia e iluminar uma cidade, certo? Sem problema, né? Então, e uma usina de cana, vamos dizer assim, né? Que cogera energia, ela não é tão cara, certo? Tão é muito mais simples, certo? Quer dizer, então aquela ideia de que tem também uma tendência aí a monopólio por conta do tamanho, certo? Então isso não existe mais, certo? Então facilitou a vida, certo? É mais barato gerar energia hoje. Então você tem várias mudanças no quadro tecnológico que te permitem, vamos dizer assim, fazer privatizações de setores hoje. E a mesma coisa em relação ao sistema financeiro internacional. A gente talvez tenha conversado um pouco ainda sobre isso, mas durante até os anos 80, no mundo, certo? Quer dizer, desde 1930 até os anos 80, o mundo todo, o sistema financeiro internacional ele diminuiu de maneira forte a partir da crise dos anos 30. Né? E mesmo depois da guerra, a recuperação do sistema financeiro internacional ele é relativamente lento. E ele é muito baseado no mercado bancário, né? E o mercado bancário tem muita dificuldade em financiar justamente investimentos de longo prazo, né? Porque ele capta no curto prazo. Então ele vai financiar a longo prazo para governo, para coisas parecidas com isso, o que é, por exemplo, a nossa dívida. E mesmo assim tem problemas gigantescos, como a gente mesmo mostrou, né? Então você vê muita dificuldade do sistema financeiro internacional em financiar essas atividades de longo prazo e em repartir risco nessas atividades de longo prazo. Então isso fez com que não só no Brasil, como no mundo todo, vários setores que exigem capitais muito grandes, que têm prazos de retorno muito longos, certo? E que têm dificuldade de repartição de risco, certo? Quer dizer, em aumentar a participação do Estado nesses setores, né, para resolver uma parte desses problemas. Agora, o que muda nos anos 80 para frente, né, é não só a ampliação do sistema financeiro internacional, como o crescimento de maneira muito forte do mercado de capitais. Né? No mercado de capitais, com o mercado secundário, né, a diluição dos riscos nessas atividades e a extensão dos prazos de financiamento é muito maior, né? Então, o sistema financeiro internacional, à medida que ele vai mudando ao longo dos anos 70, 80, né, permite, vamos dizer assim, um financiamento de atividades que eram difíceis de serem feitas antes. Então, eu tenho uma mudança no sistema financeiro internacional que também facilita esse processo de privatização, principalmente quando você tem, né, grandes capitais envolvidos, que é o caso, muitas vezes, por exemplo, do setor de energia, e quando você tem problemas, vamos dizer assim, de distribuição dos riscos dessas privatizações. Né? O mercado de capitais ele é muito mais fácil de diluir esses riscos com os títulos. Né? Você tem mercado secundário dele, você facilita essa administração. Né? Vai ter também uma série de inovações financeiras aqui nessa história, e também ajuda nesse processo. Então, é só para chamar a atenção de que essa privatização não só acontece no Brasil, ela aconteceu no mundo, né? Talvez com
uma defasagem aí de 5, 10 anos, né? O mundo começa essa privatização mais nos anos 80, né? É o mundo do Reagan e da Thatcher, que obviamente tem questões ideológicas envolvidas, etc., mas tem mudanças no quadro tecnológico e no sistema financeiro que, no mínimo, facilitam ou que permitem, vamos dizer assim, com mais facilidade a privatização. E isso é verdade no Brasil também, né? Então, só para contextualizar isso no primeiro momento. Um segundo elemento nessa privatização que é importante dizer, certo? É que no Brasil você está enfrentando uma crise das contas públicas, né? Então, uma parte do argumento nem está discutindo se a empresa privada é isso, a empresa privada é aquilo. Eu estou devendo, certo? Eu estou devendo dinheiro, o governo está devendo dinheiro, certo? Quer dizer, o governo tem problemas no seu caixa, certo? Então, vende parte do patrimônio. Então, se na tua casa ela está com problema, não consegue fechar as contas, tem que pensar 2 vezes se não vale a pena, talvez, vender sua bicicleta, vender seu carro, vender, enfim, alguma coisa que para fechar as contas do mês. Certo? Então, esse é um argumento, não sei se é um argumento a favor da privatização pela própria privatização, certo? Mas é um argumento no sentido de dizer, né, de que, né, o ente, dono de uma série de empresas, ele está precisando gerar novas receitas, abater a dívida, enfim, acertar as contas. Né? E uma forma de acertar as contas é vendendo patrimônio. Né? Então, isso é um argumento muito usado, é um argumento que está no próprio plano do Collor, e não é o único, certo? Mas é um argumento importante. Aí, os argumentos mais ligados à privatização, certo? Quer dizer, dizem respeito, de um lado, à ineficiência das empresas públicas. Né? Esse é o grande argumento, vamos dizer assim, independente do contexto, certo? A ideia de que as empresas públicas, elas são ineficientes, elas têm uma série de ineficiências. E isso se expressa na baixa qualidade dos serviços, no custo dos serviços, ou no déficit que essas empresas têm. Né? Só chama a atenção, certo, de que, né, muitas vezes você privatiza o setor, você estatiza, desculpa, o contrário, você estatiza o setor porque o setor ele tem problemas, certo? Senão você privatizava ele antes. Né? Então é normal, muitas vezes, as empresas estatais terem déficits, certo? Quer dizer, porque elas estão operando uma coisa que estão sendo forçadas a fazer uma coisa que, por exemplo, não existiria no mercado. Mas, de qualquer maneira, não é exatamente esse o argumento aqui. O argumento aqui é que essas empresas, elas operam com uma qualidade de serviços, com déficits muito altos, com preços muito, muito fortemente praticados. Aí o motivo pelo qual isso existe, certo? Quer dizer, pode ser enorme. Né? O leque de opções, você tem desde aquele privatista que quer privatizar, porque as empresas públicas, as estatais, começam com estatais, certo? Quer dizer, porque o nome é ruim, certo? Ou começa com P de pública, se bem que P de privado também, certo? Mas, enfim, a empresa estatal é ruim porque é ruim, certo? Eu não quero nem saber, certo? É ruim porque é pública. Né? Até argumentos um pouco mais sofisticados, vamos chamar assim. Não, a empresa estatal, ela tem problemas de déficit porque ela é administrada politicamente. Né? Não são, né? Você tem uma administração política, a escolha dos seus presidentes, dos seus altos cargos dirigentes, etc. Tem um problema. Ou a empresa estatal, ela não pode administrar o seu dia a dia, não pode administrar, por exemplo, o seu pessoal, as suas compras, como uma empresa privada. Ela é obrigada a seguir, por exemplo, a 8666, né? A 8 besta. E a 8666, ela é muito preocupada, certo, com uma série de questões que são importantes, mas elas limitam a capacidade por exemplo, de velocidade na gestão da empresa pública. Né? Ela tem que fazer uma série de procedimentos, né? As licitações têm que ser feitas de uma certa forma, para evitar corrupções, etc. Né? Mas essas regras, elas impõem custos, certo? Quer dizer, e esses custos podem estar por trás de ineficiência. Então, vocês percebam que você pode ter várias razões para essa ineficiência. Né? O fato é que você privatizando, essas razões deixam de existir. Né? E você, então, imagina que, em certos setores, a privatização pode trazer uma melhor qualidade dos serviços,
diminuir, por exemplo, os preços praticados. Né? Então, essa é uma argumentação bastante forte, né? E que é super discutida na literatura, né? Se empresa X, empresa Z, e você, né, no Brasil você olha, né? Depois que você privatizou, como é que ficou a Vale? Melhorou, piorou, etc. A CSN, melhorou, piorou, né? Enfim. Né? Amaury, Oi. nessa do altos preços praticados, mas não teria alguns setores que também teriam subsídio, e aí os preços seriam mais baixos, apesar de ter um alto custo para o Estado e para a empresa? Não, é isso que a gente vai. Essa é uma discussão complicada, sabe? Porque, como eu te disse, às vezes o preço praticado ele pode não ser alto, mas ele tem subsídio, e quando ele for privatizado, a empresa privatizada, para oferecer aquele serviço, sei lá, uma linha de telefone no meio da Amazônia, certo? Quer dizer, né, ou o preço é alto, certo? Lá, ou tem subsídio. Isso vale para a empresa privada ou para a empresa pública, certo? Porque, no fundo, não é um problema de ineficiência. Então é muito complicado, quer dizer, não é simples você fazer essa discussão. Né? E hoje você tem vários, por exemplo, eu botei para vocês lerem um texto do Chico e do Miltinho, que são professores da fé que tentam fazer essa discussão. Né? Mas esse texto que os dois fizeram, né, com outros colegas, ele foi bastante. Tem bastante gente que critica, vamos dizer assim, porque ele justamente está olhando se as empresas, depois de privatizadas, melhoram a ineficiência, né? Ou diminui a sua ineficiência. Então, o que a gente está dizendo aqui é que existe esse argumento, né? E existe essa discussão ex post, né? Então, agora, o que você aponta, e eu acho que você aponta corretamente, e que eu estou também tentando apontar, é que várias dessas. A razão dela ter sido privatizada, certo? Dela ter sido estatizada, que era resolver um problema de que se fosse só público, desculpa, se fosse privado os preços seriam altos, se fosse não sei o quê, né? Aí falaram, eu deixei os preços correr, os preços subiram, e aí a empresa apresenta lucro, né? Aí você compara com a empresa pública, o cara da empresa pública fala, mas sacanagem, você não deixou eu aumentar os preços, né? Eu tinha que tabelar esses preços, por isso que eu era privado, por isso que eu era uma empresa pública. Né? O preço da água, do saneamento básico, ele tinha que ficar baixo. Nenhuma empresa privada queria aquele preço baixo. Né? Essa foi a estatização de muitas estradas de ferro, de muitas empresas de energia, na época do Getúlio Vargas, foi uma questão de preço. Né? O Vargas não queria que o preço fosse tal. Né? Então, a esse preço, né, só uma empresa pública podia fazer isso. A custa do quê? Supondo que ela seja super eficiente, mesmo assim, essa empresa pública vai apresentar déficit. Né? Então, a crítica dos que são contra a privatização é que, quando você privatizou, você abriu mão dessa política de manter preços baixos no saneamento básico, por exemplo. Você repassou para os consumidores os preços altos. E aí você olha a empresa, olha como ela dá lucro, olha como ela funciona bem, olha como o serviço existe. Né? Aí você olha e fala, o antigo cara da empresa pública olhar e falar, mas se você me deixasse praticar esses preços, eu também faria esse tipo de coisa. Então, a discussão não é simples aqui, certo? Então, você tem razão, né? Essas empresas, depois elas também vão receber subsídio, não vai receber subsídio, tem questões de impostos, tem questões, como eu disse, de legislação, certo? Elas não estão mais expostas a uma legislação pública, né? Agora, por outro lado, elas também têm uma administração, né? Não é mais política, tem, né, uma série de argumentos, certo? Quer dizer, né, quando você vai lá estudar a teoria, né, das empresas públicas, né, eu já participei de governo, certo? Né, tem uma famosa teoria de que a empresa pública, na verdade, a área pública, ela não maximiza o lucro ou minimiza os custos, ela maximiza o tamanho da agência. O importante é que, né, você ia lá para o governo, eu ia lá para o governo, vai lá trabalhar, eu chegava no meio do ano e eu falei, eu fiz todos os meus objetivos, eu cumpri, eu estou cumprindo, certo? Quer dizer, fiz tal evento, fiz tal coisa, fiz o Enem, fiz a avaliação X, eu trabalhei no INEP, fiz essa avaliação e tal, e aí eu olho minha execução orçamentária,
pela metade. Eu usei só metade do dinheiro que eu tinha à disposição para fazer isso tudo. Eu olho para mim e falo, pô, eu sou um gênio, certo? Quer dizer, né, mereço aplauso. Eu fiz tudo que precisava pela metade do dinheiro que eu tinha, né, parabéns. Né? Aí vem meu assessor, lá de dentro do próprio governo, fala, pô, mas você vai apanhar. Eu falei, como eu vou apanhar? Fiz tudo pela metade do preço, certo? Quer dizer, eu vou ganhar uma medalha, certo? Não, né? O que você vai ganhar é que o ano que vem eu vou te cortar o teu orçamento pela metade, certo? Porque, na verdade, não precisa, está mostrando que não precisa. Então, qual é a prática do gestor público, certo? Quer dizer, é gastar tudo, certo? Quer dizer, é maximizar o tamanho dos gastos, certo? Então, efetivamente, muitas vezes o setor público ele tem práticas que não são ligadas. Então, tem uma discussão aqui teórica sobre o funcionamento, de como age um gestor, como age um. Né, que embasa, vamos dizer assim, essa ideia de que as empresas estatais têm certas tendências à ineficiência. Né? Mas, como você disse mesmo, como várias pessoas dizem, você também tem a ideia de que se essas empresas são estatais, elas devem ter algum. Né, nem toda empresa estatal foi estatizada por razões políticas, certo? Muitas empresas foram estatizadas por alguma razão técnica. Né? É uma questão de preço, uma questão de não existência do mercado, porque era muito longe, ninguém quer fazer aquilo. Né? Então, esse é o embate aqui em torno da privatização. Né? Mas na época era muito forte essa ideia de que as empresas públicas eram ineficientes, e elas tinham, né? Por exemplo, elas foram forçadas a captar capital no exterior, né? Todos aqueles juros elevados que acabaram acontecendo, elas estavam de fato mal, certo? Quer dizer, muitas dessas empresas públicas, né, elas estavam, né, a Vale, a CSN, essas empresas tinham um passivo financeiro enorme, elas foram forçadas a isso, certo? Provavelmente se fosse uma empresa totalmente privada, nos anos 70, elas não teriam captado, assim como as empresas privadas não captaram durante o segundo PND, elas também não teriam captadas, mas elas foram obrigadas politicamente a fazer. Então, tem aí um jogo que não é simples de ser feito, certo? E a análise se a privatização foi boa ou não, também não é simples de ser feito. Mas é isso mesmo, certo? Quer dizer, é a discussão que tem, é assim que a gente faz paper, certo? A gente publica e a gente vai trabalhando. Né? Essa é uma discussão que já foi mais forte, né? No começo do século, no começo na primeira década do século XXI, essa é uma discussão muito forte. Né? Até porque depois entra o Lula no ministério, na presidência, e rever essas privatizações, né? Enfim. Ligado a essa questão, certo, da ineficiência da empresa pública, né? Você tem uma outra questão que não é dada a ineficiência, mas naquele momento, certo? Quer dizer, é que essas empresas públicas não tinham mais capacidade de fazer investimentos, né, de ampliar os serviços. Então, aqui eu tenho certos serviços que foram estatizados num determinado momento, que precisam ser alargados, que precisam ser ampliados, né, que precisam ser atualizados tecnologicamente, mas as empresas responsáveis por essa ampliação, essa atualização tecnológica, não têm condições financeiras, técnicas, organizacionais, seja lá o que for, de fazer essa ampliação. Né? Aqui, a questão de ineficiência pode vir ao caso se você imaginar por que ela chegou nessa situação, certo? Mas aqui é menos uma discussão de se ela é ineficiente ou ineficiência, mas aqui é uma capacidade de setores que estão monopolizados na mão do Estado, que precisam fazer investimentos e o Estado não tem condições de fazer esses investimentos. E aí a justificativa da privatização não é pela ineficiência da empresa, etc., mas pela incapacidade do Estado de ampliar os serviços. E uma privatização poderia ser feita nesse sentido de ampliar a capacidade do governo, de ter esse serviço, né, de ampliar, vamos dizer assim, melhorar as condições tecnológicas, melhorar as condições operacionais. Você joga esse argumento das rodovias, vamos dizer assim, ao sistema de telecomunicações, passando por energia, e pelas próprias empresas ligadas, por exemplo, à mineração, ampliar, vamos dizer assim, a venda de minério, etc.
Eu separei esses dois, esse primeiro e segundo, muitas vezes eles estão um pouco misturados, os dois argumentos. Eu tentei separá-los, tá certo? Uma coisa é você olhar para a empresa pública e falar, olha, ela é submetida às determinadas regras que levam a uma certa ineficiência. Ou ela tem práticas, enfim. Dois, tá certo? Eu não sei se essas empresas são eficientes ou não. Eu sei que elas não têm atualmente capacidade de fazer investimentos. Aí eu preciso desses investimentos. E uma solução para isso é desmonopolizar da mão do Estado esses setores. Então, privatizar o setor, ampliar a ingerência privada nesse setor para fazer essa ampliação. Então, aqui eu tentei, assim, não sei se está claro, tá certo? Nem sei se eu respondi aí ao Miguel, mas são as razões que estavam ali muito, né? Chama atenção na terceira. A terceira era muito, muito pesada naquela época. Falou, olha, tem dívida aí, vende para bater dívida, certo? Enfim, então tem essas discussões muito fortes, que marcaram muito a década de 90, né? E vai marcar um pouco, como eu disse, a década seguinte, certo? Para avaliar se essas questões foram resolvidas, né? No fundo, você vai avaliar a privatização, você olha principalmente esses três elementos e vê que aconteceu. Você resolveu o problema das contas públicas, o 3, aumentou os investimentos nesses setores, né? Ampliou-se a oferta nesses setores, melhorou tecnologicamente os setores, né? A ineficiência continua existindo, certo? Quer dizer, os preços, etc., os déficits, como é que estão esses setores? E não tem uma resposta muito clara para isso. Tem uma discussão gigantesca. Assim. Aqui, indo aí um pouco agora mais na prática de como foi a privatização, aqui, dependendo de cada autor, ele separa essas privatizações em fases. Né? Então, claramente, você tem um momento anterior ao Collor, tá certo? Onde já existia alguma privatização, né, que veio aí dos anos 80, basicamente fim dos 80, basicamente os anos 80 aqui, né, início dos 90 algum mês, certo? Quer dizer, mas essa reprivatização que se dá no governo Sarney e no governo Figueiredo, e aí a mudança que se dá com o governo Collor, quando você institui o plano de desestatização. A partir do Collor, os autores eles vão divergir, certo? Mas sobre quais são as fases, como é que é, etc. Mas eu diria que tem duas separações grandes, né? Uma que envolve setores e dois que envolve tipo de dinheiro. A primeira separação é quais os setores que estão entrando na privatização. Então, para muita gente, tem uma primeira fase da privatização que é a privatização de fato, né? Que quando entra o setor de siderurgia, de petroquímica, de fertilizante, de mineração, esses setores mais clássicos. Né? Então é a Vale, a Uzi Minas, é todo o setor petroquímico brasileiro, é toda a parte, não sei o que, fértil, né? Foz Fértil, Goiás Fértil, Xelac Fértil. Então, são setores basicamente de bens intermediários, né, que foram estatizados lá atrás, né, que agora são privatizados. Né? E tem uma segunda fase, ainda nesses setores, onde entra o que a gente chama de serviços públicos, né, que é energia e telecomunicações. Então você pode separar, olha, principalmente no governo Collor, né, Itamar, você tem essa privatização desses setores de bens intermediários. Né? E numa fase posterior, você tem a entrada em cena dos serviços públicos. Basicamente telecomunicações e energia, né? Mas você pode botar também aí rodovias, você pode botar uma série de outras coisas. Né? É óbvio que essa segunda fase é muito mais pesada do ponto de vista de recursos, né? De dinheiro. Né? Assim, a primeira fase ela é sintomática, tem algumas empresas, tal, tinha que ter botado a Petrobras, não põe, não sei o quê. E a outra forma de você também dividir essa privatização é dar atenção, vamos dizer assim, a que tipo, basicamente a participação ou não do capital estrangeiro nessas privatizações. Então, normalmente, a gente tem, quer dizer, a liberação da participação do capital estrangeiro depende muito da mudança na Constituição, de você permitir o capital estrangeiro entre certos setores. Então, ela vai entrar
ainda durante o governo Collor, as primeiras mudanças começam a aparecer, né? Mas vai entrar muito já no Itamar e principalmente no Fernando Henrique. Né? E aí, quando conjuga as duas, né, capital estrangeiro com serviços públicos, aqui é o grosso da privatização. Né? E ainda tem uma terceira fase, certo? Um terceiro grupo de privatizações, que são as privatizações dos estados. Aqui, no caso, é principalmente dos bancos estaduais, tá? Onde o grande norte aqui é o Banespa, certo? Aqui em São Paulo, mas tem outros também, né? Então, a parte financeira, vamos dizer assim, da privatização, ela basicamente ficou na mão dos bancos estaduais. Né? Eu tenho muito pouca coisa federal privatizada, tem um outro banco, né? Mas são basicamente, acho que nem sei se tem, mas basicamente são bancos estaduais. Então, aqui entra numa, sei lá, terceira fase também, onde entram as privatizações dos estados, né? Que vai entrar alguns serviços públicos, né, também rodovias, principalmente, algumas coisas públicas, saneamento, tem telecomunicações também, né? Você tinha, né? E energia também, e os bancos, né, estaduais. Né? Então aqui você tem a entrada dos estados, né? Aí você tem resistência de alguns estados. Ou não. Então, aí essa divisão, enfim, cada autor ele conta a história de uma forma, certo? Mas aí eu acho que são esses três elementos talvez sejam importantes. Quais os setores? Né? Então, primeiro, infraestrutura, primeiro intermediários, depois infraestrutura. Qual é o capital? Né? Capital nacional, capital estrangeiro. Né? E até onde vão outros entes da federação que não o governo federal. Né? Então, quando entram os estados, vai entrar talvez um novo setor, né? Que são o sistema financeiro, os bancos públicos, os antigos bancos públicos. Mas aí, enfim, aí cada um conta a história do jeito que achar melhor. Certo? Então, só para a gente retomar, quer dizer, o que aconteceu, o que a gente chama de reprivatização? Essa reprivatização que acontece antes do Collor. Né? Na verdade, no começo dos anos 80, certo? Você tinha aquela confusão que você não sabia das suas contas públicas. E uma coisa importante foi ter criado a Secretaria Especial das Estatais, e ali você descobre a quantidade de empresa estatal que tem na tua mão. E você começa a perceber, certo? Quer dizer, que você ampliou o número de estatais de uma maneira gigantesca no Brasil, certo? Então, naquele momento, você, na SEST, você, no fundo, dado o problema das empresas estatais, as dívidas, as discussões todas em torno dela, você, primeiro, para a criação de novas estatais, toma cuidado com essa criação de novas estatais, e segundo, começa a olhar essas estatais como é que elas estão. E começa a perceber que é possível transferir uma série delas que foram parar na mão do Estado, se eles nem sabem por quê. Certo? Então, você tem empresa de zíper ali, você tem hotel, você tem empresa de aviação, você tem um monte de coisa que você não tem a mínima ideia de como é que foi parar ali. Algumas vieram por conta da Receita Federal, outras vieram por conta do BNDES, outras vieram por algum acordo político, né? Enfim, tem um monte de empresa ali que você não tem a mínima ideia de como é que, né? Você vai buscar a história de como que uma empresa que faz zíper foi parar na mão do governo. Como é que você tem na mão do governo uma série de hotéis, né? Para quem conhece aquele hotel famoso que tem na Paraíba, né? Em João Pessoa, aquele redondão que tem ali na praia de Tambaú, é um hotel estatal, certo? Quer dizer, aquele outro hotel que fica hoje na frente das cataratas de Iguaçu, certo? Quer dizer, dois hotéis muito legais, certo? Quer dizer, estatais, certo? Quer dizer, então você tem aí um monte de coisa estranha. Então você tem a ideia de começar a vender um pouco essas empresas meio... no fundo, nessa reprivatização, você vende empresas que estão em setores que você não quis estatizar, mas que acabou caindo na tua mão. Né? E aí você vende, você detecta algumas e começa a vender algumas. Em termos setoriais, talvez, o que é interessante é ter as empresas de papel e celulose, talvez são empresas importantes, que acabaram caindo na mão do governo via BNDES,
durante aquelas intervenções, principalmente no segundo PND, quando o BNDES entrava com algum aporte de capital em função do risco, né? Demorou para essas empresas de celulose, vamos dizer assim, perceberem que elas tinham, ou conseguirem detectar, vamos dizer assim, as vantagens comparativas da celulose, da produção de celulose no Brasil, né? E esse tempo demorou muito, né? Então, durante esse período, uma parte dessa empresa acabou caindo na mão do Estado. E aí você vende, né? Durante ainda o governo Figueiredo, você vende a RioCel, certo? Quer dizer, e depois você vende as outras durante o governo Sarney, né? Então você tem aí um pouco, né? Não é uma venda muito grande, são poucas empresas, certo? Quer dizer, e um volume, né, não é tão significativo aqui, né? Durante o governo Sarney, então continua essa história, certo? Então aqui você tem a Aracruz Celulose, que é a mais famosa, certo? Vendendo, mas você vê outras empresas aí, como Caraíba Metais, Cimental, né? E aí tem um volume não muito grande aí, certo? Mas, né, sempre para acabar com a ideia de que a privatização começou com o Collor, né? Teve algumas antes, tá certo? Né? Mas, né, efetivamente, é com o Collor que as coisas, né, com a lei do PND, que as coisas vão para frente, né? Então aí é a coisa que eu já comentei, certo? Ele gostaria de ter ido mais rápido, mas ele queria usar os recursos, né, da privatização, justamente fazer as contas e tal, mas as estratégias não estavam prontas para a privatização, né? Então precisa arrumar a empresa. A primeira que ele arruma é os Minas, a primeira grande, certo, que ele arruma, e tem dificuldade para mudanças do marco legal, né? Então o Collor mesmo só vende a grande empresa que ele vende é os Minas em 91. O Itamar aí já pega algumas outras, certo? Mesmo ele não gostando muito, pega principalmente a CSN, que é uma grande marca, né? E aí a aceleração da privatização depois do Fernando Henrique, né, com as mudanças legais sendo resolvidas, né, e com a pressão fiscal também, certo? A dívida pública crescia durante o primeiro governo Fernando Henrique, ele tinha necessidade de capital externo para entrar no país, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então a privatização, para o Fernando Henrique, também era fundamental para viabilizar o plano real, como se imaginava no Collor, né? Para o plano real também a privatização é fundamental por vários motivos, certo? Mas pelo menos dois, certo? Primeiro, é preciso de dinheiro, né, para as contas públicas. E segundo, certo? Quer dizer, a entrada do capital externo também é fundamental. Uma parte desse capital externo no Brasil vai entrar via as privatizações, certo? Então, uma privatização mata dois coelhos, certo? Quer dizer, quando participa o capital externo e vai participar dessas grandes privatizações, né? Que é, de um lado, ter uma melhoria nas contas públicas, né, com aporte de recursos, com o fim das dívidas, talvez alguns, e, do outro lado, com a entrada de capital estrangeiro no balanço de pagamentos, né? Você pode dizer que talvez também tenha mais um efeito importante, que essa privatização de alguns setores, etc., ampliou um pouco a concorrência, e isso ajuda, vamos dizer assim, na formação de preços no combate à inflação. Então, o Fernando Henrique vai ser o grande acelerador, onde está o grande rolo, a grande entrada de recursos, as grandes empresas, principalmente do setor de infraestrutura, e é o Fernando Henrique, de certa forma, também que empurra meio goela abaixo dos estados essa privatização também para cima dos estados, né? Ele faz uma barganha com vários estados, os estados, muitos deles com grandes dívidas dos estados. O governo federal assume essas dívidas dos estados, mas os obriga a determinados pagamentos, que é a famosa negociação da dívida dos estados, e nessa negociação ele obrigou vários estados a fazerem ajustes com privatizações. Então, ele, de certa maneira, impôs essa privatização aos estados por meio de uma barganha com as dívidas que os estados tinham, que foi assumida pelo governo federal. Aqui, enfim, tem vários desses mapas na internet, certo? Esse aqui, enfim, é um deles, valores, né? E a gente vê aí alguma coisa em torno de 100 bilhões de dólares, 100. Aí vai depender se você inclui privatizações estaduais, se você inclui novas rodovias, se não inclui, se inclui concessões, se não inclui, se inclui setor de telecomunicações, se não inclui.
Então tem aí alguma divergência nos números, tá certo? Mas alguma coisa desse nível, né, incluindo o setor de telecomunicações, portanto, incluindo aquelas concessões das novas bandas, tá certo? Quer dizer, incluindo uma parte das privatizações estaduais, tá certo? E olhando isso até grosso modo, no começo do governo Lula, tá certo? Você tem alguma coisa em torno de um pouco mais de 100 bilhões de dólares de privatização. Então, isso é uma privatização grande, né? Não é uma privatização de pouca monta, né? Eu já disse, isso é a segunda maior privatização do mundo ocidental, perde só para a Inglaterra, né? Então é maior que a privatização espanhola, maior que a privatização francesa, enfim, tudo bem, o Brasil é maior que esses países, tá certo? Mas, né, comparado com o PIB, talvez não seja exatamente a gente já é mais próximo, né? Então, enfim, e mesmo assim, né, as joias da coroa ficaram de fora. A Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, enfim, algumas pessoas querem privatização do BNDES, etc. Então, aí, várias formas de você olhar os dados, tá certo? Quer dizer, esses dados, em geral, você encontra eles com alguma facilidade no site do BNDES, é um lugar muito bom para você pegar questões sobre privatização no Brasil, né? E no site do IPEA também tem, no passado tinha muita coisa sobre privatizações. E aqui para o setor, né? Então, se você olhar os setores, você vai ver que os setores de telecomunicações, de infraestrutura, né? Telecomunicações e energia, é o grosso, né? Aqui você vê que você tem está incluído nesse valor de 106 bilhões as concessões de novas explorações de petróleo e gás. Né? Petróleo e gás aqui, né? Então aqui não é uma privatização, são novos setores que podem ser explorados, né? Porque você não vendeu a Petrobras, né? Depois mineração, um setor importante, né? E, enfim, siderurgia, petroquímica, é marcante, vamos dizer assim, essas questões. Aqui uma outra forma, etc. Enfim. Aqui também uma outra divisão que é interessante de olhar é de quando o capital estrangeiro entrou, quem foi, né? E aqui é interessante de olhar que a participação do capital estrangeiro, primeiro, não é pequena, e segundo, né, mesmo que os Estados Unidos sejam um país importante nessa participação, chama muita atenção a entrada em cena da Espanha, certo? Né? É uma privatização, é um país que entrou pesado, vamos dizer assim, a privatização brasileira. É óbvio que uma parte, vamos dizer assim, importante desses valores aí tem a parte do banco, né, do Banespa, tem, né, Santander entrando aí, mas você tem área de energia, de telecomunicações, né, a entrada relativamente forte da Espanha. Isso não é só, obviamente, no Brasil, no resto da América Latina é muito forte também a participação espanhola, né? Mas no resto da América Latina é talvez esperado, vamos dizer assim, por razões históricas, etc. Mas a situação no Brasil é grande. Portugal também, né, dado o tamanho de Portugal, aí razões históricas, em parte, explicam isso. Tem uma discussão na União Europeia. A União Europeia chamou a atenção dos espanhóis e dos portugueses para dar atenção às suas antigas colônias, nessa questão geoestratégica, e, na verdade, a Espanha e Portugal tiveram apoio da própria União Europeia para fazer um pouco essa expansão, não só nisso, né, em várias outras áreas. Você olha, para quem visita a América Latina, a quantidade de reconstrução de igrejas, de monumentos históricos feitas com aporte de recursos espanhol é bastante grande. E aí, então, um pouco essa discussão. Para terminar aqui, eu não vou entrar muito em discussões, mas 100 bilhões é uma coisa grande, certo? Quer dizer, duas questões apenas, a gente precisa... Primeiro, duas questõezinhas de dados de macro, certo? Quer dizer, primeiro, certo, nas contas públicas, né? Se você olhar, tem que tomar cuidado com as contas públicas, né? Você vai olhar, qual é o cuidado que você tem que tomar, né? A privatização tem que entrar no déficit público. Se você privatizou, você aumentou o seu recurso, né? Então, naquele ano, você privatizou 100 bilhões de dólares,
né, você tem um déficit público menor em 100 bilhões de dólares. Né? Como é que ficam as estatísticas do déficit público com a privatização? Normalmente você retira das estatísticas. Né? O que não quer dizer que as contas públicas... Né, então, você teve déficit aquele ano, apesar, né, da privatização. Não é apesar, muitas vezes você tirou a privatização desse déficit. Né? Então você teve déficit, por outro lado você privatizou, então, vamos dizer assim, o teu déficit sem, com a privatização é menor. Mas o dia a dia das tuas contas, né? Então você tem que tomar cuidado como que opera a privatização das contas públicas. Quando você for pegar uma linha de contas, né? Necessidade de financiamento do setor público, não sei o quê, precisa olhar como é que está envolvida a privatização. Normalmente você tira a privatização dessas coisas para não ter uma falsa visão de que as contas públicas estão ótimas. Sabe? Não estão ótimas, elas estão ótimas porque privatizou. Né? Isso de uma maneira. Agora, por outro lado, essa é a discussão mais dos dados, precisa dar uma olhada nos dados, como é que está incluída a privatização dos dados. Né? A segunda questão é a discussão maior, a discussão mais genérica. Né? Você teve uma privatização de 100 bilhões de dólares, certo? E mesmo assim, se você pegar principalmente a primeira metade do governo Fernando Henrique, até o primeiro governo Fernando Henrique, você vai ver que as contas públicas no Brasil são ruins. Certo? A dívida cresce, as contas pioram, apesar da privatização. Então tem alguns autores que vão dizer, olha, imagina o que seria das contas públicas se não tivesse tido a privatização. Né? Elas estariam muito piores, etc. A segunda questão, ainda do ponto de vista macro, certo? Quer dizer, o impacto da privatização nas contas externas. Né? Então, entrou dinheiro, por conta da privatização, entrou dinheiro aqui, certo? Então, as contas externas foram ampliadas por conta da privatização. Né? Aqui a questão talvez não seja de se você conta ou não, está, né? Computado isso, né? Mas, em parte, esse dinheiro entra como IED, investimento estrangeiro direto. O que eu tenho preocupação com isso? Isso cai em muita provinha aí, prova de concurso público. IED, investimento estrangeiro direto. Agora, veja uma operação como o Santander comprando o Banespa. Então, o Santander foi lá e meteu 7 bilhões no Banespa. Isso entrou, né? 7 bilhões, esses 7 bilhões acabaram entrando via IED no Brasil. Agora, é um investimento estrangeiro direto, certo? No balanço de pagamento Mas o conceito de investimento do balanço de pagamentos não é o conceito de investimento que você tem como economista. Como economista, investimento o que é? Ampliação da capacidade produtiva. Então, quando a gente olha para os pagamentos, né, quando a gente olha essa privatização, a pessoa fala 100 bilhões de dólares de privatização. São 100 bilhões de investimentos. Não é 100 bilhões de investimentos, não. Não sei quantos bilhões é de investimentos, mas, por exemplo, nessa operação do Santander, o Santander comprou o Banespa por 7 bilhões. Ele chegou, pegou 7 bilhões e deu para o governo do Estado de São Paulo. Né? Se o governo do Estado de São Paulo pegou isso aqui e torrou, certo, de salário de professor da USP, né, não tem investimento nenhum, certo? Tem gasto público. Né? Então torrou o dinheiro. Agora, se o governo do Estado de São Paulo pegou isso aqui e ampliou a USP, certo? Ampliou a rodovia, ampliou as escolas, aí sim eu tenho investimento. Né? Se no dia seguinte que o Santander comprou o Banespa, certo? Ele botou mais $1 bilhão para reformar o parque de informática do Santander, do antigo Banespa, aí eu tenho investimento, porque eu ampliei. Mas a compra em si, não ampliei nada. Só que era de um e agora do outro. Então não tem investimento nessa história. Então a parte da privatização não tem investimento. Mesmo que nessa parte, quando entra no balanço de pagamentos, isso entra como investimento estrangeiro direto, isso não é investimento. Eu simplesmente comprei aquela empresa. A empresa era do governo, agora é minha. Certo? Quer dizer, isso pode ser investimento para o aplicador financeiro, no sentido que a gente fala que a gente investiu na poupança. Isso pode significar investimento lá no balanço de pagamento, contábil, etc. Mas, para a economia, investimento é ampliação da capacidade produtiva. Então, não necessariamente todas as operações de privatização, em tese, uma operação de privatização não tem investimento, no sentido técnico da palavra. Se no dia seguinte que você comprou a empresa, você investiu mais tantos bilhões, aí é outra história.
né? Aí sim eu tenho investimento. Ou se quem recebe o dinheiro pega esse dinheiro e constrói alguma coisa, aí beleza. Mas a operação em si, não necessariamente ela tem investimento. Pode ser que algumas operações está previsto novas ações, etc. Aí eu posso ter algum investimento. Mas é só para dizer, olha, quando eu compro o Banespa por 7 bilhões, eu não estou investindo 7 bilhões no Brasil, certo? Não tenho uma nova capacidade produtiva de 7 bilhões. Eu tenho um banco que era do governo, que agora é de uma outra empresa. Simplesmente mudou o dono do banco, certo? Agora, o que se fez com esses 7 bilhões, o que recebeu, aí sim eu posso ter investimento. Mas, em geral, tem que tomar cuidado com essa palavra privatização e investimento, certo? Quer dizer, mesmo que isso, por exemplo, quando entra o capital estrangeiro, entra via investimento estrangeiro direto, toma cuidado com isso. Então, isso só para tirar alguns errinhos que a gente costuma botar em prova, né, que é clássico isso. Aí tem as discussões, certo? Quer dizer, tem efeito fiscal, né? Apesar da venda toda, certo? Você teve algum efeito fiscal mais claro? As contas públicas não continuaram ruins, etc. Então tem uma discussão aqui. As empresas, melhorou essa eficiência, melhorou o desempenho, retomou os investimentos? Aí é uma outra discussão, certo? Aí tem uma questão que é muito complicada, que eu não toquei no assunto aqui, né? Certos setores, principalmente de infraestrutura, eles continuam com problemas, né? De monopólio, de externalidade, de ter que gerar subsídios, etc. Então, normalmente, esses setores são regulados. Eles podem ser privatizados, mas eles são regulados, né? E essa regulação, ela estava pronta, ela foi adequada, né? Então, toda a discussão aqui em torno do marco legal, por exemplo, do setor de energia. Para muita gente, você privatizou o setor de energia com uma tal velocidade que o marco legal não estava pronto. Ou, para algumas pessoas, estava errado. Tanto é que depois a Dilma vai lá e muda todo o marco legal, causa mais confusão ainda, né? As agências de controle, né, como é que é a ANEEL, a Anatel, elas estavam prontas ou elas foram capturadas? Né? Teve a captura das agências, né? Como é que você captura uma agência? A primeira coisa para você capturar uma agência é tirar as pessoas lá dentro da agência. Então o cara faz concurso público para a ANEEL, trabalha na ANEEL 5 anos, entende tudo do setor, vem uma empresa do setor privado lá e leva o cara. Nada de ilegal nessa história, mas, né, você trouxe um cara, né? Normalmente tem aí um período de alguns dias que o cara pode ficar trabalhando, mas, né, outra captura mais clássica é você pega a agência, ele tem que fazer um edital, ela não sabe fazer o edital. Chama a própria empresa que vai responder o edital para fazer o edital, certo? Então essa aqui é uma captura completa, né? Porque a agência não está pronta nem para fazer os editais do setor. Então aqui tem uma discussão gigantesca, né? E o papel do Estado diminuiu a privatização? Em tese sim, eu vendi 100 bilhões, 100 bilhões. Mas eu vou dar só uma frase aqui, certo, que acontece já na crise de 2008, né, e aí eu vou encerrar. Em 2008 você teve uma crise grande, né, e no meio dessa crise, certo, várias empresas diminuíram, então propondo diminuir os seus investimentos. Inclusive a Vale do Rio Doce. Vamos diminuir e tal, não sei o quê. Então isso ia dar desemprego e tal. O Lula, que é o presidente, vira e fala: não, a Vale do Rio Doce não vai diminuir os seus investimentos. Vai manter os seus investimentos, seu planejamento de investimentos vai manter. Aí alguém foi lá e cutucou o Lula, falou: mas, presidente, a gente já vendeu a Vale. Não foi você, mas venderam a Vale. A Vale é privada, você não tem nada que dizer se eles vão manter ou não. É uma empresa privada. E o Lula falou: privado é uma obra, certo? Eu ainda mando naquele negócio, certo? Não deve ter falado assim, mas enfim. Como assim, presidente? Não, você vai ver, o ANL, que é o presidente, vai fazer o que eu estou falando. E não é que o ANL caiu, certo? E os investimentos foram montados? Mas não tinha privatizado a Vale, né? Então você pega alguns setores, como a Vale, por exemplo, o setor de petroquímico, etc., foram privatizados completamente, né? Mas a capacidade que o governo tem de influir nesse setor permaneceu forte para vários autores. Como é que o Lula influiu na Vale? Conseguiu, inclusive, demitir o ANL. Tem vários mecanismos. A participação de empresas estatais ou ligadas ao Estado nessas empresas. Você privatizou, mas você tem 20%, 30% das ações
que ainda estão na mão ou do Tesouro, ou do BNDES, ou do Banco do Brasil. No caso do setor petroquímico, na mão da Petrobras. Então, via as empresas estatais que sobraram, via BNDES, via algumas outras empresas, você comanda esse troço. No caso do Lula, ele tinha uma vantagem ainda. Muitas das empresas, dos setores que compraram, que entraram nessa privatização, são fundos de pensão de antigas ou de ainda empresas estatais. Então, você tem o fundo de pensão do Banco do Brasil, que entrou, que detém, sei lá, 20% das ações da Vale. Mais 15% das ações da Vale detida pelo próprio Banco do Brasil, mais 10% do BNDES. Faz um acordo com o Bradesco, com o Itaú, que tem mais 20% das ações, você demite o ANL. Né? No setor petroquímico, certo? É a mesma coisa. O setor petroquímico foi super vendido e tal, e depois eles foram se reagrupando e tem uma grande empresa do setor petroquímico. Né? O poder que a Petrobras tem sobre esse setor é muito grande, não só via ações. E ele se junta com o BNDES, que empresta dinheiro para esses setores, né? E passa a fazer uma série de exigências, junto com outros órgãos. Então, alguns autores, né, vão colocar, tem um famoso, eu estou tentando lembrar o nome de um professor da GV, ele tem um livro chamado Capitalismo de Laços, né? E tem outros livros, certo, quer dizer, que saíram sobre o papel do Estado, mostrando como o Estado não necessariamente precisa ser dono das ações da empresa para ter uma grande influência a ele mesmo, né? Você tem muita empresa chinesa, vamos dizer assim, que é privada, certo? Mas todo mundo sabe que o partido manda lá, certo? Quer dizer, muita empresa russa da mesma maneira, né? Então, até onde vai? Vamos dizer assim. Então, esse exemplo que eu dei do Lula, certo? Isso vale para vários setores. Aqui em Ribeirão, durante um tempo, por exemplo, o setor de usinas, né, o poder que a Petrobras tinha sobre elas, agora mudou um pouco, mas então via outras empresas, via BNDES, via outros setores, existia uma discussão muito grande nos anos 80 de que o Lula não reprivatizou, reestatizou nada, né? Mas ele tinha um controle, ele teve um controle sobre vários setores que tinham sido privatizados, né? Via outros mecanismos, certo? Então, até onde essa privatização foi efetivamente uma saída do Estado, essa também foi uma discussão importante. Você tem vários livros, Estado Empreendedor, de uma italiana, esse capitalismo de laços eu consigo me lembrar do nome, Lazzarini, professor Lazzarini. Se vocês derem uma olhada na literatura que eu mandei para vocês, em certos momentos você começa a discutir até onde vai essa privatização, até onde vai essa estatização, enfim, até onde foi as coisas. Por outro lado, tem algumas pessoas que dizem que essa estatização foi demasiada, certo? Foi muito longe, certo? Quer dizer, então você tem certas atividades que deviam existir, estão muito altas, o preço dos telefones estão muito caros, a quantidade de reclamação que você tem, que são as críticas aos setores privatizados. Mas eu deixo esse balanço para vocês um pouco, certo? Eu acho que isso é um pouco coisas que vocês têm que ir aí, né? Não só discutir nas mesas do bar por aí, certo? Mas isso, provavelmente vários de vocês vão acabar caindo com isso nos TCCs, nessas coisas todas, porque esse é um tema bem, bem bacana, né? Então, eu vou interromper aqui a aula, acho que eu nem sei se eu passei demais aqui, desculpa. Para a gente encerrando aqui, ouvir vocês aqui. Qual é se vocês têm alguma questão a fazer, alguma dúvida, alguma coisa, e na próxima aula a gente fala um pouco sobre a abertura. Deixa eu desligar a gravação.